Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Vamos lá para a nossa listinha de exercício de dilatação. Bom, esse primeiro exercício aqui que eu escolhi para vocês é um exercício que conta uma história de um muro que tem um muro maior, um muro menor. Então vamos lá. Ó, a nossa fórmula de dilatação superficial é ΔS, S0, coeficiente de dilatação superficial, variação de temperatura. Beleza? Ele fala para mim que eu tenho um muro que ele é menor e tem um muro que ele é maior. O menor ele tem uma área inicial de 100, então vamos calcular, sei lá, vamos chamar de ΔS mesmo. ΔS, área do menor 100, o beta é beta, eu não tenho, e a minha variação de temperatura ela variou em mais 20. Aí vamos calcular a área, vamos botar ΔA, tá? Do maior. Então esse aqui é o menor, e esse aqui é um Mzinho maiúsculo de maior. Então a variação do maior vai ser o quê? Ó? A área inicial dele é 200, tá? O beta é beta, e a variação é mais 40, beleza? Ó, multiplica 100 com 20, vai dar o quê? 200, 2000. Então ΔS é igual a 2000 beta. E o ΔA? O ΔA vai ser igual a 2 com 4, 8. E eu tenho quantos zeros? 3. 2, 3. Gente, compara aqui, ó, o maior com o menor. Tá? Se eu pegar aqui e dividir, ó, ΔA por ΔS, eu vou ter aqui, ó, 8.000 dividido por 2.000. Tem um beta aqui, né? Beta, beta. Corta, corta. Pum, 30, 30. 8 dividido por 2 dá 4. Então eu sei o quê? Que a minha área maior é 4 vezes a área menor. Então a minha resposta vai ser 4 vezes maior. Tá? Porque ele me pergunta o seguinte: a variação da área superficial do muro menor é 4 vezes maior em relação à menor. Beleza? Vamos nessa. Bom, tem aqui duas barras, tá? De mesmo comprimento, tá? Mesmo comprimento, elas têm o mesmo, elas são de materiais diferentes, só que aqui eu tenho uma componente chamada de gravidade, gente, que sempre vai estar fazendo uma força aqui puxando para baixo. Ele me falou que o o alfa-A, que é o coeficiente de dilatação linear, é maior do que o B. Tá? Ou seja, a minha variação de dilatação linear será maior em A do que em B. Aí ele me pergunta assim, ó, ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que a lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente? Não. Por quê? Porque o material é diferente. A lâmina A se curva para baixo enquanto a lâmina B para cima? Também não, né, gente? Tem a gravidade. A lâmina A se curva para cima enquanto a lâmina B para baixo? Também não. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo? Sim. Tá? A gravidade puxando elas aqui. Então, quando eu vou dando calor, esse cara aqui ele vai dilatar mais do que esse, e a gravidade vai estar ajudando ele a se encurvar para baixo. Show? Bom, esse aqui é um problema muito peculiar, muito peculiar. Tá? Eu até considero ele um problema extremamente difícil. Ele fala para a gente dos lagos, tá? Que é um lago. O que acontece com o lago? O lago, vamos tentar fazer um lago aqui. Aqui é o fundo do lago e aqui eu tenho a superfície do lago. O lago, quando congela, você tem uma camada espessa ou fina de gelo, depende da temperatura. Mas aqui você continua correndo água, né? Tem os peixinhos que mantêm a vida, tal. E ele fala para a gente, o comportamento diferenciado da densidade da água em baixas temperaturas, quando comparada a outras substâncias, permite que o fundo dos lagos não congele. É o que eu expliquei. Preservando a vida nesses ecossistemas nos períodos de inverno. Sobre isso, o gráfico que melhor descreve a variação da densidade da água em relação à temperatura é o seguinte, gente, é muito particular, tá? Olha só. Aqui é um zero, aqui é zero, aqui é zero. O que acontece? A densidade da água ela vai aumentar conforme aumenta a temperatura até chegar a um ponto máximo. Depois ela começa a diminuir conforme também diminui a sua
temperatura. Então o gráfico que melhor representa isso é a letra B, tá bom? Gente, eu tenho um problema aqui, a UERJ, esse problema caiu, eu vou explicar duas maneiras de se fazer esse problema, tá bom? Temos a maneira fácil e temos a maneira correta, tá? Tem uma maneira que é bisurada. A maneira correta seria o seguinte: eu tenho que calcular qual é a minha variação de dilatação nesse sólido, tá? Ele está querendo descobrir aqui qual é o meu gama do líquido, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Só que ele me deu o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido, que é isso aqui, ó. Tá? Até botar aqui, ó, do sólido. Beleza? Ele quer do líquido. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o delta V do sólido, que é o volume inicial vezes o gama do sólido e a variação de temperatura. A variação de temperatura é de entre 25 e 65, que vai dar um ΔT igual a 40 graus Celsius. Beleza? Ele falou para mim que, ó, vamos lá, ele falou para mim que aqui ele tem um volume inicial de 400, tal. Então, quando eu faço esse volume do sólido, tá? Eu já fiz aqui para a gente ganhar um tempo, vai me dar um 0,576. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar o meu ΔV, vai ser o volume do líquido mais o volume do sólido, que vai ser 400 mais 0,576. Então esse ΔV é igual a 400,576, tá? Então o meu ΔV correto seria esse aqui que eu tinha que usar, beleza? Qual é a maneira bisurada que eu tenho para fazer para vocês? Eu quero saber qual é o meu do líquido. Então vai ser o quê? Ó? O ΔV, que é esse cara aqui, tá bom? Dividido pelo volume inicial vezes a minha variação de temperatura. Então, a maneira prática, gente, que eu tenho para colocar para vocês é o seguinte, ó. Olha aqui as respostas, ó. Elas não são tão próximas umas das outras. Então, eu vou usar o ΔV inicial, que é aqui, ó, 400 centímetros cúbicos. Então, 400, tá? Perdão, 400 não, perdão. Errei aqui. 400 não. 400 é volume inicial. Escrevi errado ali para vocês. Tá? Vamos lá pegar minha caneta aqui de novo. É esse aqui, ó. 3,2. Então, é 3,2. Tá bom? Aqui 400. Tá? E aqui 40. Aí, como a gente divide isso aqui, eu vou achar isso aí aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, que é muito próximo disso aqui. Tá? Até usei aqui o 400 aqui de forma errada também, tá? Não é nem o 400 não. Tá bom? Perdão, é o 400 sim. Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui tá certo. Eu que viajei aqui. Aqui tá certo. Beleza, gente? Então tá aí, ó, a nossa delta gama, né? Ah, Renan, mas lá tá 3,8. Sim, porque esse cara aqui que eu botei 400, ele deveria ser 400,576. Quando você usa esse número correto aqui, aí você achar 2,38, tá? Mas repara assim, na hora do vestibular, galera, você faz isso aqui direto aqui, você dá uma olhada nas respostas, tá? Isso aqui é um método prático. Você viu que a diferença tá pouca, tá? Então por isso que eu cheguei e não quis calcular esse ΔV total, tá? Esse volume inicial total. Até melhorar esse negócio aqui, ó, volume inicial inicial, que é esse cara aqui. Beleza? Vamos lá pro próximo. Ó,
Ele deu um rolamento, aí ele falou para mim que ele quer saber. Ele deu para mim que o volume de um rolamento deles é uma bolinha dessa aqui. É 1 milímetro cúbico. O alfa é 11 vezes 10 a sexta. Vamos fazer o volumétrico, que é o quê? 3 vezes o alfa. Então, 3 vezes 11, 33 vezes 10 a menos 6. Tá bom? O ΔT, 300. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer para uma esfera. ΔV, V inicial, gama, ΔT. ΔV, V inicial, 1. Gama, 33, 10 a 6, tá menos 6. E o ΔT, 300. 300 vezes 3 vezes 33, 99. 10 a menos 6, isso vai dar ΔV igual a 0,009 metros cúbicos. Então a gente já achou o primeiro. E o volume total? É o volume inicial mais o ΔV. Então 1 mais 0,0099 é igual a 1,0099 metros cúbicos. Então, resposta, letra C. Show? Galera, abração, até o próximo encontro.